Dia, quarta-feira, 4 de novembro. Vamos pegar o nosso livro de história, página 7, História dos Patrimônios. Nós sabemos que patrimônio são três tipos de patrimônio: patrimônio natural, patrimônio cultural material, patrimônio cultural material. Vamos lá a diferença. Natural é a área de importância para o meio ambiente. Cultural material são os documentos, fotografia, obras arquitetônicas, cidade histórica e entre outros. Cultural e imaterial são as técnicas, modo de fazer algo, festa, tradições e entre outros. História dos patrimônios. O Brasil tem muitos bens que foram já identificados como patrimônio cultural, ou seja, eles materiais ou imateriais. Antigamente, em nosso país, os bens culturais representavam somente a história das elites do Brasil, da parcela da população muito rica e poderosa. Esses bens não consideravam e nem expressavam a diversidade do povo brasileiro. Mas, a partir da década de 1930 até quase os últimos anos do século XX, era quase sempre o governo que determinava o que deveria ou não ser preservado. A população em geral não participava desse processo. Então, quem era que determinava? Era o governo. Os bens passaram a ser preservados como patrimônio cultural, ou seja, construções antiga, que era ligado a quem? Ligado à igreja, à família real e entre outros nomes da elite do Brasil. E sim, deles eram considerados somente as estátuas produzidas em homenagem a uma pequena parcela da população. Quer dizer, que só a minoria, só aqueles que representavam alguma coisa. E esses patrimônios eram consideradas parte da história oficial do Brasil, sendo a história produzida por meio de uma perspectiva do atendimento das classes dominantes dos mais ricos. Atualmente, existe uma política de valorização do patrimônio imaterial. E essa ideia, o que deve ou não ser preservado? O que está mudando? Passaram-se a considerar os conhecimentos e a diversidade da população brasileira somente está ligado aos eventos políticos e aos museus, é isso? As histórias, dos heróis da história. Gostaria que vocês observassem aqui essa imagem representa o quê? Palácio, né? Tiradentes, no Rio de Janeiro. Então, ele recebeu esse título, Patrimônio Cultural, na década de 1990, certo? Então, passe para a página humanidade no Brasil. A Unesco considerava vários lugares, vestígios e manifestações culturais e materiais em diversos países do mundo como patrimônio da humanidade. Esses bens também são importantes marcos da memória. São elementos que ajudam a preservar a memória, a história de um povo. E por esses motivos que devemos divulgar, ser divulgado, ser protegido pelas pessoas ao redor do mundo. Vamos reconhecer os patrimônios da humanidade no Brasil. Cais de Valongo. Valongo
está localizado na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro. Foi construído em 1811 para o desembarque e o comércio de homens e mulheres africanos que chegavam ao Brasil na condição de escravo. Em 2017, recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade por quem? Pela Unesco. Outro, Centro Histórico de Salvador, no estado da Bahia. Foi formado por ruas e monumentos construídos entre os séculos 17 e século 20. A cidade foi a primeira capital do Brasil. Atualmente, esse conjunto arquitetônico é valorizado por sua beleza e sua história. A capoeira. Capoeira é uma manifestação cultural imaterial ligada aos povos africanos e seus descendentes que viviam como escravizados no Brasil entre os séculos XVI e ao século XIX. Inicialmente era formada por luta contra a escravidão e transformou algumas manifestações culturais a mistura da dança, da música. Em 2014 recebeu o título de Patrimônio Cultural. Vamos lá, página. Temos outro, a Reserva da Mata Atlântica. As reservas de Mata Atlântica no Paraná e em São Paulo são importantes e ponto de vista ambiental, e já que se abrigava milhares de espécies de plantas e animais. Essas áreas florestais vai da serra até as ilhas. E assim em 1999 a região recebeu pela Unesco um título de Patrimônio Natural da Humanidade. Temos outro, o frevo. O frevo é uma manifestação cultural que reunia a dança, a música e a poesia. Foi criado no século XVIII, mas só recebeu esse nome no final do século XIX. E em Recife, no estado de Pernambuco, ficou ligado ao carnaval pernambucano, uma forte presença da cultura atual no estado. Em 2012, o frevo recebeu da Unesco um título Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Então, gostaria que vocês observassem todas as imagens, fizessem mais uma leitura da legenda, e eu irei deixar mais um vídeo para vocês complementar, para que vocês dá continuidade a essa história de patrimônio, certo? Esses pontos, que vocês conheçam mais esses pontos de patrimônio, e alguns que falam sobre a dança, sobre a música. Então, espero que eu tenha contribuído mais com o conhecimento de vocês. Tchau, tchau, até a próxima aula de história. Uma vez na vida, você já deve ter ouvido o termo patrimônio cultural. Afinal, o que pode ser considerado um patrimônio cultural? Um patrimônio cultural é tudo aquilo que possui ou apresenta uma importância histórica para um povo, uma sociedade ou para um país, ou até mesmo para a história da humanidade. Ou seja, patrimônio cultural é tudo aquilo que tem em si um valor histórico relevante e é um bem que possui um valor inestimável para a história de uma civilização ou povo. Sendo assim, os patrimônios culturais são nossa interligação com o passado, um resgate da nossa memória, pois os patrimônios culturais nos ajudam a conhecer nossas origens e o que nos diferencia e nos define como grupo. O patrimônio cultural é uma herança histórica compartilhada entre as pessoas, remetendo a aspectos referentes à identidade daquele grupo ou civilização.
Os patrimônios culturais podem ser de naturezas materiais ou imateriais. O patrimônio cultural de natureza material são os bens tangíveis de um povo ou civilização, por exemplo, as igrejas, os prédios, o Coliseu Romano, as pirâmides do Egito, as pinturas, as esculturas, as bibliotecas, os vestígios arqueológicos e os demais elementos que possuem valor histórico, científico ou artístico. Exemplos de patrimônios culturais presentes no nosso Brasil: o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o Conjunto Arquitetônico de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, o Centro Histórico da cidade de Penedo, no Alagoas, o Pelourinho, na cidade de Salvador, na Bahia, e um belo exemplo de patrimônio cultural que perdemos recentemente foi o Museu Histórico Nacional, que infelizmente pegou fogo em 2018, queimando parte da nossa história. Existem também os patrimônios culturais imateriais, que são tudo aquilo que está no imaginário e que não é tátil, como as danças populares, as músicas, as comidas, as festas, as medicinas naturais, as lendas, costumes, saberes, modos de fazer e outras tradições. Exemplos de patrimônios imateriais no Brasil, que nem o samba, o frevo, a capoeira, o forró, a música gaúcha, o maracatu e o carimbó. As formas que alguns alimentos são preparados são típicos e próprios da região que inventou o prato. Que nem, por exemplo, o modo artesanal de fazer queijo em Minas é considerado um patrimônio imaterial pela forma como é feito, assim como o churrasco gaúcho, a tapioca, a feijoada e o bolo de rolo em Pernambuco. Esses são alguns exemplos de alimentos que são considerados patrimônios imateriais no Brasil. Outros exemplos de patrimônios culturais de natureza imaterial no Brasil são a literatura de cordel, a festa do Senhor de Bom Jesus do Bonfim, a festa do Boi-Bumbá, a missa do vaqueiro, a cajuína. Esses são apenas alguns dos exemplos de patrimônios culturais e materiais existentes no Brasil. Através dos patrimônios históricos culturais, é possível dar identidade histórica para um grupo ou povo ligado à história do patrimônio. Sendo assim, o patrimônio histórico-cultural é tudo aquilo que faz parte da história de um povo, uma vez que o patrimônio histórico possui características próprias do povo que a está interligado. E se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sino da notificação para ser notificado sempre que lançarmos um vídeo novo. E siga-nos em todas as redes sociais. E lembrando que conhecimento é poder e não vem fazer história. Toda aula é uma nova conquista. Até o próximo vídeo.